Isaías 61. Lhe convido também para nós irmos até lá. O Espírito do Senhor, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Então o reino está presente, ele é chegado. O rei está, e agora, através da presença do Senhor Jesus Cristo, nós temos esse início dessa proclamação do reino consolidada. O Senhor Jesus, ele então é o Messias, é o prometido, o ungido, aquele que é o esplendor do reino. Ele é a revelação do reino entre os homens. Mas ainda fica a pergunta: e o que é exatamente o reino de Deus? Pensando nesse aspecto espiritual, o reino de Deus é o seu governo, é a sua vontade, são os seus desígnios, exercidos no coração, na vida de uma pessoa. É a ideia do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, como já é feita e realizada nos céus, aqui na terra. Todas as vezes que lembramos da oração modelo, nós precisamos entender que, ao citá-la, quando o Senhor Jesus Cristo dá essa diretriz de oração para os seus discípulos, Ele está, então, os levando a pedir o governo de Deus sobre a vida das pessoas. Interessante que, no Velho Testamento, todas as vezes que existe alguma coisa direcionando para o reino de Deus no futuro, ele não fala de lugar. O reino não é o reino no céu, é o reino do céu. Mas em Isaías 29, onde nós lemos, no versículo 18, ele não fala de lugar, por exemplo, ele fala naquele dia. Não é uma perspectiva que vai acontecer num determinado local, mas acontecerá em um determinado momento, onde Deus, ele então passa a reinar, ele passa por direito dele, adquirido por ele mesmo, ele passa a exercer o governo na vida de uma pessoa. Ele é rei. E aí isso vai tomando diversas proporções. Então, o reino de Deus, pensando no aspecto espiritual, é o coração do homem sendo liberto de todas as consequências que lhe veio por causa do pecado. É o coração do homem tornando-se livre de todas as influências de um império contrário, do império das trevas,
É um coração sendo limpo, transformado, mudado, quebrantado. É um coração que vai havendo destronamento do eu. E junto com o destronamento do eu, aí vão-se embora um monte de coisas. E Cristo, o Rei da Glória, o Rei das nações, o Rei do universo, tomando o centro da minha vida, da sua vida e da humanidade, mundo afora. Esse reino, ele precisa expandir. Esse domínio, esse governo de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo, ela precisa tomar proporções bem maiores. Ela precisa tomar proporções de expansão. E na verdade, assim tem sido. Deixa eu só arrumar aqui meu. Então eu quero lhe convidar para nós voltarmos ao texto de Mateus 13. E o que é que nós temos? Nós temos um reino em construção? Não. O reino, ele já existe. Mas ainda não. É essa tensão do já, mas ainda não. Ele existe, mas não da forma que ele será na sua totalidade e plenamente. O reino já existe, mas ele ainda não está completo. Ele está em franco desenvolvimento. Quando nós pensamos, o reino não existe desde a chegada do Senhor Jesus Cristo se fazendo carne e habitando entre nós. Talvez a melhor maneira de pensar sobre isso, no aspecto físico e visível, é voltarmos as nossas mentes para o nosso patriarca Abraão. O reino começa a se expandir, parece que dali e de uma forma assim despretensiosa, né? Uma promessa feita a um homem que cresce e é feito a uma família que depois se torna reino através de uma nação, Israel. Aí chegamos ao Novo Testamento. Esse reino ele toma outras projeções, fugindo da compreensão ali dos judeus, e ele alcança os gentios. Chega até nós nos nossos dias como igreja. O reino já existe, mas ele ainda não existe plenamente. Mas o será. Nós estamos a caminho. Agora, nós precisamos também perceber que é interessante, quando nós pegamos o capítulo 13, dessas falas do Senhor Jesus Cristo sobre o reino, nós temos todo um capítulo, aqui com várias parábolas, onde Jesus fala sobre os aspectos do reino. As parábolas nos mostram coisas que estão relacionadas ao reino. A parábola do semeador, que nos fala sobre a resposta do homem
a condição do coração do homem em receber a semente, a palavra de Deus, tão conhecida de nós, tão entendida já, questão dos 4 solos, o que eles representam. De 4 solos, 3 não podem receber, não há como essa semente, essa palavra se desenvolver, apenas um. E o que recebe essa semente, ele frutifica a 100, a 50, a 30, mas frutifica. Aí nós temos parábola que fala sobre exatamente essa questão de um reino parasita. Dentro do reino de Deus nós temos um reino parasita, que a gente encontra esse entendimento dentro da parábola do joio. O joio que foi lançado pelo inimigo à noite, depois de que o dono do campo havia semeado a boa semente. E aí se entende que era, de certa forma, natural acontecer por parte de alguém que tinha um inimigo, como uma forma de vingança, de retaliação, o inimigo lançar sementes à noite. E nós temos aqui uma ideia de crescimento, porque na explicação dessa parábola, Jesus diz, o homem vai dizer que não corte agora, é melhor que cresça, porque crescendo a gente tem uma ideia clara do que é trigo e do que é joio, e aí a gente vai poder fazer essa separação, e não haverá danos nenhum ao trigo. Mas veja que o joio representa aqui, segundo a explicação do nosso Senhor Jesus Cristo, os filhos do maligno. Interessante que muitas vezes nós trazemos isso para dentro da igreja, porque talvez para nós a igreja seja o lugar mais visível de que tem joio e tem trigo. Mas Jesus está falando do reino, que é maior do que a igreja. Ele não está limitando ao aspecto de comunhão. Ele está dizendo que no reino existe um reino parasita. Um reino que tem aparência, que imita, que tem jeito, mas toda a função dele é atrasar, é levar a prejuízo, levar a pergas. Então, dentro do reino, existe um reino parasita, de maneira que nem todos que dizem Senhor, Senhor, realmente entrarão no reino dos céus. Isso é outros 500 também, né? E é para outro momento. Mas nós temos uma parábola falando do reino, mostrando a condição do coração humano em resposta à pregação do Evangelho, que nós ficamos, como ele não entende, como ele não aceita, por que não compreende? A resposta é a condição do coração humano, representado por esses solos. Nós temos uma parábola que nos fala sobre um reino parasita envolvido dentro do reino de Deus. Nós temos 2 parábolas que nos falam do crescimento, da expansão. E nós temos parábola que fala do valor do reino. E temos a parábola que nos fala da consumação desse reino. Agora, nós queremos fazer uso dessa parábola do grão de mostarda e também do fermento, que representa então esse crescimento, essa expansão do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que o grão de mostarda
era a menor semente. Embora não fosse de fato, e o Senhor Jesus Cristo nem está mentindo, nem está errado no que está dizendo, mas para os judeus daquela época, para os agricultores daquela época, era fácil eles entender essa colocação do Senhor Jesus Cristo, desse grãozinho de mostarda da sua época, do tempo deles. E então ele diz que é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas que é lançada e é plantada, e crescendo se torna como as hortaliças grandes, dando sombra aos homens e podendo então aninhar as aves. Era algo, logicamente, totalmente sem valor, era algo totalmente desprezível, um grão de mostarda, mas com um potencial plantado. Ela poderia crescer e poderia chegar a essa condição de dar sombra e de servir, de agasalhar, né, as aves do céu. Interessante, queridos, que as coisas pequenas, elas são um pouco valorizadas. A gente não nota muito, ou se notamos, não damos tanto crédito. Isso em todos os aspectos da vida, seja um objeto, às vezes fazemos isso com pessoas, de todas as formas, aquelas coisas que julgamos sem valor, que julgamos pequenas, mas que pode ter algo maravilhoso por trás de tudo aquilo. Eu estou lembrando da história daquela criancinha que pegou um papel de presente brilhoso, bonito, e ela estava cortando, amassando, rasgando, e o pai chega e fica assim, zangado, porque aquele papel tinha vindo em uma encomenda, e aquele papel ainda poderia ser utilizado, era tão bonito e tudo. Ele dá uma bronca na criança, e a criança então termina de rasgar e tudo. E aí, à noite, na árvore de Natal da família, tem uma caixinha pequena embrulhada com aquele papel. O pai percebe, toma um certo espanto, olha e diz: filha, foi você que fez isso? Ela disse: foi, pai, e esse é o meu presente para você. Então o pai já deu uma gelada. Ah, minha filha, tem hora que o pai chega assim, nervoso. Compreenda que os adultos, eles têm essas deficiências, assim, eu não poderia ter reclamado com você e tudo. Então faz toda aquela desculpa. E aí ele pega aquela caixinha, ela está vazia, está maneira, né? Ele estranha e ele abre, quando ele abre a caixa não tem nada. Então ele volta a se zangar com a criança. Ah, que bobagem, para que isso? Que coisa sem sentido, um presente, um pacote, uma caixa sem nada, pequeno, sem valor. Mas os adultos são os adultos, né? E as crianças são as crianças. Ela diz: não, pai, antes de eu embrulhar a caixinha, eu enchi ela de beijos. Eu coloquei nela todos os beijos que eu poderia colocar. Todos. Eu beijei assim. Ela está cheia de beijos, pai. E eu quero que você fique com essa caixa pertinho de você, para toda vez que você estiver aflito, cansado, estiver tristonho, você abra a caixinha e receba um beijo meu. E aí o pai se desmonta de novo, né? Ah, que coisa pequena, tão valiosa. Que coisa pequena, tão cheia de grandeza. Como as coisas pequenas podem nos confundir. E como o reino de Deus é tão despretensioso na sua origem, mas é tão absoluto, tão real, tão maravilhoso,
O reino de Deus, ele começa assim. E aqui nós podemos pego de gancho aqui, é a apresentação que a irmã Marilene fez. Nós estamos celebrando 62 anos da plantação de uma igreja, onde um homem que consertava acordeon foi visitado por um missionário, e ali foi, então, a partir dali, persuadido a crer no Evangelho, com a história e as devidas ressalvas já feitas aí pela minha irmã. Se você pensar que nós estamos hoje, e aquele homem era leigo, e aquele homem estava a 100 quilômetros, 80, 90 quilômetros daqui, o Ipu, de Nova Russas, há 60 anos atrás, o que significava 80 quilômetros? Não a mesma distância que nós temos hoje. E como algo começa de forma tão... E talvez no coração daquele missionário, ele não pudesse enxergar naquele momento. Certamente todo missionário se alegra demais e sabe que dali pode sair muita coisa, mas nós nunca vamos ter a projeção exata do que está acontecendo a partir dali. E a partir dali, não é o que nós estamos fazendo agora de manhã. É o que, através desse ministério, já foi realizado, região e Brasil afora. Ele se expande, mas ele começa de forma despretensiosa. Ele começa sem o seu devido reconhecimento, sem o seu devido valor. É só nós pensarmos, sim, na história dos apóstolos, dos discípulos, a quem foi confiado, a quem foi dado, a quem foi chamado para seguir ao Senhor Jesus Cristo no seu ministério e depois ficar sobre a incumbência de levar uma mensagem, não uma mensagem, a única mensagem que o ser humano precisa ouvir e saber. Aqueles homens, aquelas mulheres, pescadores, prostitutas, totalmente vivendo à margem da sociedade, E como essa mensagem saiu dali do meio deles e alcançou a nós nos nossos dias. As pessoas usadas, o método usado, a maneira usada, ela não empolga o mundo. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que plantado é a menor da semente, plantado cresce só. Então nós temos uma certeza aqui. Qual é? O reino de Deus cresce. Ele pode não crescer como nós tantos almejamos. A gente queria o quê? A coisa logo resolvida, né? Uma pregação ali na esquina e o pessoal, e o reino crescendo. Mas o reino não deixou de crescer. O reino continua em expansão. Os filhos de Deus estão sendo alcançados, estão sendo revelados e alcançados, e o serão até a consumação dos séculos. Todos os filhos de Deus ouvirão do Evangelho, crerão no Evangelho e viverão servindo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então, uma alegria para nós hoje de manhã. Talvez a gente olhe e diga assim: eu estou tão desiludido com a igreja, com o negócio de crente, que é tanto escândalo, é tanta coisa, é tanta...
Parece que o reino parasita está vencendo a coisa, né? O reino a gente consegue detectar esses parasitas. Eles não estão. Eles estão só cumprindo a função da existência deles. Mas o reino está crescendo. Você pode se alegrar com isso? E ele continuará crescendo. Ele só parará de crescer exatamente quando for o encerramento nessas condições que nós conhecemos e o estabelecimento dele, né, com a perspectiva escatológica. Mas em termos de evangelização, de missões, o reino está crescendo. A duras penas, dependendo de homens e mulheres corajosos, com sim, com lutas, com perseguição, talvez nem tanta quanto poderia ser. Nós temos medo da perseguição, né, como se ela não fosse um fator favorável à expansão do reino e à expansão da evangelização. Abro só esse parênteses para dizer para a igreja que nós precisamos ter menos medo de perseguição. Nós criamos uma cultura no meio evangélico moderno que perseguição é algo, começaram a plantar na nossa cabeça que é algo que não está dando certo. O apóstolo Paulo que o diga, né? Que o nosso tempo está errado. E talvez essa falta de perseguição signifique de forma negativa muitas coisas para o nosso dia a dia. Ele cresce como o fermento que é posto na massa e leveda toda a massa. Ele exerce a sua função. Mas ele não somente cresce, ele cresce e influencia. Ele cresce e influencia. Vidas são transformadas. Porque um novo governo se estabeleceu na vida do Cícero, do José, do Raimundo e da Maria. O reino de Deus é como um grão de mostarda que plantado e depois de crescido torna-se como uma árvore maior do que as hortaliças. Não podemos compreender, há estudiosos que dizem que poderia chegar a 3 a 4 metros, mas se sabe que era o suficiente para, então, dar amparo. As aves se chegam, encontram repouso, encontram um lugar seguro, podem fazer o seu ninho. As pessoas se achegam e podem encontrar o descanso. Meu querido, você que já conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você que está essa manhã aqui, mas ainda não fez essa decisão na sua vida. Os que já o fizeram sabem, e você que está a fazer experimentará. De que a nossa vida era vivida de que maneira? Quais os valores? Quais as motivações? Qual o sentido? O que nós buscávamos? Era baseado em quê? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, aos Colossenses, ele nos lembra de que nós pertencíamos a um reino de trevas, a um senhor mau e cruel, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo os prazeres da carne e seguindo ao Deus desse século. Mas o que aconteceu? Ele nos tirou do império das trevas, como nos lembra Paulo escrevendo aos Colossenses, já foi dito essa manhã aqui, e nos colocou no seu reino, no reino de luz do seu Filho amado.
Isso significa exatamente o estabelecimento do governo de Deus, do reino de Deus, que vai reinando não fisicamente, mas espiritualmente, mudou a minha vida. Porque mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Porque mudou a sua vida, tem mudado a vida da sua família, tem mudado a vida de tantas pessoas no meio da nossa própria sociedade. Homens com as suas vidas falidas e quebradas. Homens e mulheres buscando sentido. Quantos pensaram em morte? Quantos pensaram em desistir de tudo? Quantos não encontravam alegria nenhuma e precisavam buscar tudo para tentar encontrar algum ponto de felicidade? Quantos se tornaram homens, mulheres, jovens, vivendo uma vida digna, uma vida correta, os padrões de Deus, os princípios eternos sendo o que rege a nossa vida e como nós temos sido felizes assim. O reino de Deus não somente cresce, o reino de Deus cresce e influencia, muda o rumo, muda o destino, muda todo o nosso ser. E o reino de Deus cresce e influencia. Mas ele cresce por intermédio da palavra. É interessante quando nós percebemos nas parábolas exatamente essa questão de a semente está relacionada à palavra. E a palavra, quando nós caminhamos pelo livro de Atos dos Apóstolos, a palavra é o meio. Nessa expansão desse reino que está crescendo, o reino de Deus cresce, porque a semente é legítima. O reino parasita não será bem sucedido, porque não é o uso da palavra que é feito na aplicação. A semente, ela é a proclamação. O reino de Deus não crescerá sem a pregação da palavra, mas isso eu quero falar com mais propriedade à noite, porque à noite eu queria desafiar a igreja à noite de forma prática. Mas não existe expansão do reino e desassociado da palavra de Deus, da proclamação do Evangelho. As pessoas não são libertas, as pessoas não encontram os padrões, os princípios eternos através de pensamentos humanos. Não é o que o pastor diz de bonito, mas é o que a pessoa entende do Evangelho pela pregação da palavra de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, porque o reino parasita faz exatamente isso. Ele troca a palavra por métodos, por coisas, por situações. E se você é um crente no nosso Senhor Jesus Cristo, se você é crente em Jesus, você só o é porque você ouviu a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus o convenceu do juízo, da justiça e do pecado. Nós não somos crentes em Jesus
pelo culto da emoção. Naquele dia eu me emocionei. É muita gente que é crente pelo culto da emoção. O problema é que a emoção acaba. E aí, quando a emoção acaba, a conversão acaba junto. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. E ela permanece para sempre. Amém? Eu estou partindo para concluir, irmãos. Eu fiz uma pergunta aqui ao irmão Auristeles, ele disse assim, é o tempo? Eu não queria nem saber se tinha um tempo, né? Eu perguntei se era a máscara, é o tempo? Não, o tempo não, pode deixar. Não deixei nem ele dizer que tinha um tempo. Ai. Irmãos, fechando, o reino de Deus cresce. Ele cresce e influencia. E nós temos um livro na Bíblia, que é exatamente um manual de missões, de evangelização, que é o livro de Atos. E aqui nós podemos ver, então, algumas coisas. O versículo 8 do capítulo 1 de Atos, nós sabemos de cor, né? Quem está indo para a escola bíblica dominical, né? Ele é muito romantizado, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É progressivo. Aqui dá um nome de lugares, terras, territórios. Mas eu posso lhe garantir que a ideia aqui não é de que pararia nesses locais, que conquistaria esses lugares, que seria somente aqui, mas uma forma de expressão de que ele é feito ao nosso derredor e ele tem continuidade alcançando os lugares mais longínquos. Os nossos queridos missionários americanos, os missionários que vieram de outros países, alcançaram, se distanciaram. Os nossos missionários brasileiros que estão saindo agora do Brasil e indo para outros lugares, entendem que não é uma questão de território físico, de dominar um país, mas de ganhar um povo, uma nação para ele. São vidas. Esse evangelho vai alcançando, ele vai crescendo, ele vai chegando a povoados, a vilas, a ilhas, a tribos, alcançando raças, povos. E eu posso garantir a vocês que tem muito ainda o que ser feito. Vamos pensar nisso à noite, não é? Livro de Atos, capítulo 1. Jesus vai ser assunto ao céu. Está dando as últimas instruções. Mais ou menos 3 anos de ministério. Talvez 200 e poucos quilômetros andado da sua terra pela sua região. 12 homens, um já papocou, 11 homens, com todas as limitações e temores. E talvez nesse momento se tenha 120 discípulos. Seja uma despedida em torno de 120 pessoas. Tão confuso, tão desnorteado, às vezes encorajado, às vezes desanimado. Como é que vai ser a partir de agora? Aí tem a promessa: vocês permaneçam na cidade, esperem até que vocês sejam revestidos do alto, fiquem aí, e depois daí a gente vai adiante. Bom, você começa a ler o livro de Atos,
Como a irmã Marlene leu uma história de 62 anos, aqui a irmã Marlene de 62 anos, né? Em 10 minutos a gente escuta assim, pensa, só foi assim, subir no trem e chegar em Nova Rússia, né? Era só, às vezes a gente lê o livro de Atos e pensa, não, foi só assim mesmo. Não, meu filho. Mas, no capítulo 2, no versículo 41, dê aí só uma virada na sua página. Nós já temos aí algo interessante. Então, os que lhe aceitaram, o quê? A palavra, os que aceitaram a palavra, é importante frisar isso, foram batizados, havendo um acréscimo, havendo uma expansão, havendo um crescimento do reino naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós temos 120, passam pela experiência, a inauguração da igreja, o Pentecostes, os crentes movidos agora pelo Espírito Santo, tem uma mensagem, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai lá em Atos 4, versículo 1, deve estar aí do lado, né, da onde você leu. Aquele momento lá, Pedro e João, discursaram no templo, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Estavam falando de Jesus, anunciando Jesus, falando sobre a ressurreição, o Evangelho, a palavra, o que de fato faz com que haja expansão do reino. Aí o versículo 4, muitos, porém, havia os que não resistiam, os que resistiam, os que não queriam. Havia ali os solos, rochoso, com espinho, com pouca profundidade, mas havia o solo bom. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E o reino está crescendo. E o reino vai progredindo. Com homens e mulheres como eu e você, acreditem. Nem melhores, nem piores. Com os nossos medos, com as nossas limitações, com os nossos temores, com uma diferença agora: extremamente obedientes. Onde a vida já não era mais preciosa para eles. Onde o maior tesouro eles haviam encontrado e agora eles anunciavam. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus entre os homens. Aí, o Evangelho vai crescendo. Nós temos aí todo o desenrolar do livro de Atos. Quando chega no capítulo 11, o apóstolo Pedro tem que engolir um bocado de sapo para entrar na cabeça dele de que isso não era só para os judeus, mas de que isso também era para os gentios, que era para todos os povos, passando todos os limites, porque de fato assim é. E aí no livro de Atos, povos, lugares vão sendo conquistados através da fidelidade daqueles que naquele momento têm a responsabilidade de trabalhar pela expansão do reino. Olhando pelo retrovisor, como o Evangelho chegou a nós? Nós já ouvimos aqui o relato.
Irmão, nós precisamos valorizar essa história. E precisamos nos alegrar. Ao chegarmos aos 62 anos, nós temos um templo que nos aconchega, um templo legal. Nós temos todo tipo de equipamento e a coisa... Mas isso foi às custas de muito amor, de muita dedicação e obediência a Deus. Esses nomes citados hoje aqui de manhã são nomes para de fato serem honrados. Os pioneiros. Qual era a motivação deles? Como o Evangelho chegou a nós? Faço uma pergunta. Permita-me a pergunta, amada igreja. Esta igreja local, ela avançou na evangelização e nas missões, mas em um passado distante ou em um passado presente? Nós temos que pensar isso. Porque se nós queremos pensar em expansão do reino, nós temos de pensar no momento da nossa igreja local. Sua função, a razão dela existir. Isso é importante, mas é certo. O Evangelho, o reino está em expansão. Amém? Deus nos abençoe, vamos orar. À noite a gente volta a se encontrar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus eterno e bendito, muito obrigado, Senhor, pela manhã desse dia, por juntos trazermos aqui a memória, Senhor, não somente a expansão do reino, ó Deus, entre nós, na nossa região, mas pensarmos em um todo. Senhor, muito obrigado pela vida de homens e mulheres do passado, que de forma obediente, ó Pai, se apresentaram, ó Deus, em cumprir o ID, ó Deus, e trabalhar para que a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, pudesse alcançar o solo fértil. Sabemos, ó Pai, que debaixo de muitas lutas, debaixo de muito suor, e muitos dos nossos queridos irmãos no passado, até debaixo, ó Pai, de muito sangue, machucados e feridos, agredidos, muitas vezes, fisicamente, e muitas vezes verbalmente. Dos nossos irmãos missionários, que viram 1 ou 2 frutos, que talvez não imaginaram que daquela pregação, daquele dia, daquela tarde, debaixo daquela árvore, naquele alpendre, naquela sala, ó Deus, o Senhor teria algo tão grandioso, que daquela pregação, daquela manhã, sairiam frutos como resultado delas, outros tantos missionários, igrejas plantadas nos mais diversos lugares, pastores, líderes de que igreja, homens e mulheres temente a Ti. O reino cresceu, ele continua crescendo. Nós experimentamos do trabalho de outros, e outros experimentarão do nosso trabalho. Mas, ó Pai, faz da nossa geração uma geração que entende, ó Pai, o que temos de responsabilidade, ó Deus, como o cuidado de pregarmos a Tua palavra e que o reino continue alcançando famílias, lares, vida de crianças, jovens, adultos, homens e mulheres.
Assim nós te pedimos. Em nome de Cristo, amém. Deus abençoe, irmãos. E pastor Egberto. Muito obrigado, pastor Cícero, primeiro por aceitar o convite de estar conosco no momento tão desafiador da vida de vocês. Obrigado por nos abençoar com a palavra do Senhor nessa manhã aqui, e teremos mais à noite. Louvamos muito a Deus pela vida de cada um que está conosco aqui e que acompanharam pelas lives do YouTube e do Facebook. Nós estaremos à noite, às 19h30, novamente dando continuidade à celebração dos 62 anos, onde seremos abençoados mais uma vez com a palavra de Deus à noite, através da vida do pastor Cícero. E, irmãos, alguns avisos breves, bem breves, porque eu sei que você está com fome. Mas se você está com fome, o aviso agora, primeiro, é de fundamental importância. O Ministério de Homens, eles estão vendendo aqui ao lado feijoada. E está muito gostoso, o cheiro ali está maravilhoso. Se você deseja levar para completar o seu almoço e tudo, deseja comprar, ajudar a abençoar esse ministério aqui, já tem muitos que já deram os nomes durante a semana, mas eles fizeram um pouco a mais. Quem deseja comprar R$12 a feijoada aqui ao lado, tá bom? Vai estar sendo vendido após o culto. Irmãos, nós temos muita coisa durante esse ano para o restante desse ano. Pelo menos nós temos que ter um batismo. Nós temos os irmãos que se reuniram quarta-feira comigo. Nós estamos trabalhando aulas de batismo com um grupo bom de irmãos ali. E o batismo ele está previsto para o dia 27, último domingo do mês. E temos uma assembleia a ser convocada de final de ano para o dia 20. Só que eu acho isso um pouco inverso. Nós deveríamos ter um batismo e aproveitar a assembleia para já aqueles novos membros serem oficializados em ata. Está entendendo? Os membros que já têm idade para isso. Mas de antemão estamos convocando a igreja para uma assembleia, onde é para ser no dia 20, mas só que a gente vai ver a possibilidade de alterar para 27. Isso teríamos tempo hábil ainda para a convocação. Mas o que é que eu quero pedir, meus irmãos? Hoje é aniversário da igreja, nós não temos como abordar essa questão dos assuntos, então eu quero convocar a igreja para quarta-feira. Nós temos um momento com muitos membros aqui para a gente expor os assuntos, tá bom? E lá na quarta-feira nós já teremos reunido segunda-feira com a liderança e quarta-feira com os irmãos do batizandos, né, os que desejam se batizar. Porque se for para o dia 20 o batismo, nós temos que acertar com eles mais uma data para repor a quarta-feira que teríamos antes. Então, quarta-feira eu quero convocar todos a estarem aqui. Nós precisamos de um momento de culto também com toda a igreja na quarta-feira, para a gente se alinhar com os assuntos da Assembleia, e aí nós já estaremos passando direitinho como será. Você é igreja, você está celebrando 62 anos, você é importante estar conosco na quarta-feira, para a gente estar junto tratando assuntos de igreja. Louvamos a Deus por sua vida. Eu queria chamar até aqui o presbítero Timóteo para encerrar com uma oração nesse momento. E louvamos de fato muito a Deus pela vida de cada um que veio. Um ótimo domingo à noite, todos convidados a estarem novamente conosco para juntos cultuarmos a Deus, tá bom? Deus abençoe cada um e louvamos a Deus pela vida de cada um. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. 62 anos, continua à frente desse trabalho, Senhor. Nós oramos isso. Senhor, nós te agradecemos pela palavra, a tua palavra, o desafio e como o reino de Deus cresce e expande, Senhor. Uma coisa tão pequena, mas expande e realiza a tua vontade, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por cada um aqui. Nos despede com a tua paz e a tua proteção. Nos dá um bom dia de descanso e nos traz de volta hoje à noite para te louvar e engrandecer o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esse fim de semana de celebração. Como já foi falado aqui várias vezes, nós não queremos receber a honra e a glória.
Toda honra e toda glória a Ti, Senhor, por esse trabalho, essa obra, esse ministério. Te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Oramos isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Um ótimo domingo a todos. Se você não gravou as datas, venha quarta-feira. É importante você estar quarta-feira para a gente alinhar tudo e detalhar as pautas da nossa Assembleia na quarta-feira. Um ótimo dia. Deus abençoe a todos, meus irmãos.